Alô, nação rubro-negra! Vamos, meu leão! Vamos curtir a podcast Barradão Raiz! Vitória! Alô, nação rubro-negra! Estamos de volta para falar da tragédia que aconteceu no Barradão. Estávamos na expectativa de um Vitória embalar depois de uma boa partida contra a Chapecoense, um bom segundo tempo, e fomos jogados um balde de água fria na nossa cabeça. E foi isso que aconteceu. Estamos aqui, galera, para mais um podcast Barradão Raiz, hoje para dissecar o jogo Vitória 1, Guarani 1 no Barradão. O jogo que aconteceu no dia 22/10, estamos gravando, foi agora há pouco, todo mundo aqui de cabeça quente, tenho certeza que você, torcedor em casa, está da mesma forma, ainda que não esteja ouvindo no dia do jogo. Galera, a bancada já tá aqui, já tá escalada, o time completo, todo mundo pirado, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar sua opinião. Você já conhece minha bancada, o Rodrigo Maroto, o Lucas Pitombo, o Índio, o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão e o incisivo, o Rubinho Rubigol, bastante chateado também, todo mundo para comentar e dissecar a partida Vitória 1, Guarani 1. Antes de começar, galera, eu queria deixar um grande abraço para todos vocês que se inscreveram aí no nosso canal no YouTube. Estamos com a marca de 100 inscritos. Parece pouco, mas estamos num começo alavancador também, viu? E queremos chegar na marca de 1.000 inscritos e dependemos de você. Então, para tudo aí, você tá ouvindo do YouTube? Pô, galera, vai lá, chega no YouTube, no sininho, se inscreve, manda, dá um like, dá uma curtida. O Barradão Raiz precisa dessa galera aí. Vamos nessa, meu irmão. Chega com a gente, cola com a gente. O programa é bom, o programa tá com vocês também. E você aqui, torcedor, você tem voz. Você tem voz e tem direito a receber um brinde maravilhoso. Camisa do Vitória sendo sorteada na página do Instagram. Já segue lá a nossa página do Instagram, @podcast Barradão Raiz. Chega lá na nossa página, vai na foto da camisa oficial, curte a foto, comenta, marca 3 amigos, curte a página lá, segue a página da Focus Vistoria e da Oficina da Multa, que você já vai estar participando do sorteio para ganhar o uniforme 3 do Vitória. É um brinde do Barradão Raiz para vocês, juntamente com a Focus Vistoria e a Oficina da Multa, a qual nós agradecemos aqui a participação com a nossa bancada. Eu queria mandar um abraço agora logo de cara para a galera de Juazeiro. Um grande abraço para a torcida Leões do Vale, ligadinha com o podcast Barradão Raiz. O nosso amigo lá, o Diego Bezerra, ele ouve no carro, no trânsito, ele fala que não perde um capítulo, um episódio aqui do nosso podcast, ouve no trânsito, vai pro trabalho, ouvindo o podcast, bacana demais. A família Ferreira também, hoje estava ouvindo no pré-jogo, ouviram aí o nosso grande Neca, um grande abraço, Marcel Ferreira e o grande Neto Ferreira. Beleza, galera? Abraços mandados, patrocínio já dito aqui, o dinheiro entrando pro podcast Barradão Raiz, mas vamos falar do jogo. Isso é o que interessa, isso é o que o torcedor quer saber a opinião da minha bancada. E eu vou começar com ele. Eu vou começar hoje com incisivo, com contundente. Eu quero logo que ele largue o doce, eu quero que ele fale o que ele pensa. E quero saber o seguinte, vou perguntar para ele o que você de casa também ficou curioso. Por que, Vitória? Por que, Barroca, que você não escalou o mesmo time do segundo tempo contra a Chapecoense numa partida tão boa? Eu vou chamar o Rubinho para ele falar do pré-jogo. Rubinho, você ficou decepcionado, chateado, triste? Qual foi a sensação quando você viu a escalação do Vitória? Você acreditava que poderia ser um time diferente? Me conte aí. Rubinho Rubigol, o incisivo com vocês no podcast Barradão Raiz, no oferecimento de Focus Vistoria. Fala, galera, meus amigos de bancada. Eu tô injuriado, meu irmão. Se você me ver aqui agora, eu tô pior que o vírus da Covid. Se alguém passar na minha frente aqui, eu mato, parceiro. É revoltante isso. Eu gostaria de saber, Pequinho, o que se passa, desculpe, ouvinte, esse desabafo, mas eu tenho que fazer, antes de fazer minha análise desse pré-jogo. Eu queria saber o que se passa na cabeça de um treinador que vê esse time horroroso do primeiro tempo, que vem jogando há 500 jogos,
Meu Deus, esse time é todo jogo, esse time. Sabe que a miséria vai dar errado. E quando eu tô aqui naquela expectativa, e aí, rapaz, o Carletão de 10, hoje o bicho vai pegar, né? Porque, gente, a gente fica achando assim, você tá colocando o Carleto como a salvação da pátria. Não, não tô não, pessoal. Simplesmente é uma mudança tática que realmente muda o estilo do time jogar. Vocês viram no jogo de hoje, desculpe, Peck, não citar só um lance. A única bola que Carleto jogou de meia, ele botou Marcelinho dentro do gol e Marcelinho fez o gol e estava impedido, não sei se estava, se não estava, né? O único lance dele de meia, ou seja, não é que ele vai salvar a pátria do Vitória, não, mas que vai melhorar bastante, vai. Né? Você pega o time mais forte do campeonato. Você dá testa, não, você joga melhor na casa do adversário. Aí você cria aquela expectativa. Quem ouviu o programa passado, viu eu falando, né? Da expectativa para poder esse jogo de hoje. Eu passo a semana toda me coçando, esperando o jogo de hoje. Eu digo a você, foi um dos jogos mais expectativas que eu tive, porque eu acreditava realmente, eu ficava fazendo as contas, porque se a Ponte Preta não ganhar, a gente vai ficar só a 5 pontos, e vai chegar, e parará e pererê. E aí, meu irmão, eu não lembro quem foi o desgraçado, mas alguém me deixou triste, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, em algum grupo de zap, colocando assim, Rafael Carioca não foi nem relacionado. Não foi ontem isso, né? Não foi nem relacionado. Eu falei, oxi, ele passou a semana inteira falando de Carleto no meio, que gostava da ideia, inclusive tem reportagem nos grandes sites, né? E agora não voltou Rafael Carioca, porque foi suspenso, porque foi puniu o Vitória. Ele não jogar e puniu o Vitória, né? Mas a gente vai conversar sobre isso depois. E aí, quando eu olho a escalação, não, ele vai fazer alguma coisa, ele vai botar um lateral improvisado, né? Quando eu olho a escalação, seu Peck, a mesma merda de sempre. A mesma merda que jogou com o CSA. A mesma merda que jogou contra o Avaí. A mesma coisa, velho. Meu Deus, desculpe o desabafo, torcedor. É uma coisa assim, revoltante. Eu passei o jogo inteiro calado, vendo a covardia desse time, né? Eu tô cansado de ver isso. Né? Eu acho que hoje eu vi a mesma coisa que eu via vindo sempre. Muito triste, muito decepcionado. E vou dizer só uma coisa, viu? Eu tava olhando para cima, agora eu tô olhando para baixo. Rapaz, o nosso incisivo, bastante triste. Você percebe até a entonação da voz, já não é a mesma. Mas é isso mesmo. Tenho certeza que o Rubão, um grande abraço, nosso ouvinte querido, e o Alfredo Ataíde também estão furiosos em suas casas. São nossos assíduos no YouTube e tenho certeza que comentarão esse comentário de Rubinho aí. Porque realmente foi uma decepção, viu, torcedor? A escalação que a gente esperava não aconteceu. E aí o futebol termina que fica aquele mais do mesmo de sempre. E é por isso que eu vou chamar aqui o Rodrigo Maroto, o olhar da beira do gramado, para me contar. Na verdade, para contar para você, torcedor, que não teve oportunidade de assistir o jogo. Conta aí, Rodrigo Maroto, o que é que esse torcedor não assistiu e perdeu ou deixou de assistir e ganhou o dia e não assistir. Rodrigo Maroto com vocês. Panorama do jogo. Fala, meu querido âncora, um abraço para você e para a bancada, para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Né, infelizmente, mais uma noite ruim, né, do Vitória, mais um resultado ruim para a sequência, que cada vez parece mais distante e mais difícil de ser quebrada, né, Peck? Peck, antes de começar a analisar, fazer só aqui um geral, diz o seguinte, nos outros jogos, né, a gente criticou tanto erros como acertos de Barroca, mas nesses dois casos, né, falando que ele pecou pela tentativa, pecou pelo excesso, né? Ele pode ter errado, como, por exemplo, tentar 2 atacantes, né, no primeiro jogo. E também como ele acertou, mudando o time completamente no segundo tempo para o Chapecoense. Então, até então, ele estava sempre tentando, né? Acertando ou errando, ele estava tentando. Esse jogo não, esse jogo, né, a assinatura do Barroca nesse jogo foi, né, de falta, né, de não tentar, de ter medo. Por que eu digo isso, Peck? Vamos lá. Eu não vou ser aqui incoerente, Peck, de reclamar
100% do que Barroca fez. Vamos contar a história do jogo. O jogo começa, né? Logo no comecinho com o Guarani, claramente com a estratégia, muito bem falado pelo comentarista na TV, de marcar hand, de dificultar a saída de bola do Vitória através de marcar a nossa saída de bola com o primeiro volante. E ali o Vitória demonstrou, né, que abriu mão um pouco da questão de sair jogando com os zagueiros, né? Então várias vezes o Vitória tentou passes mais longos, estourou quando precisou para não correr riscos ali, dando um sinal de que aprendeu com seus próprios erros. Não é isso? Mas, com 6 minutos de jogo, acontece o quê? Pela primeira vez, tirando proveito, né, do estilo de jogo posicional, né, que é atacar em bloco, o Vitória conseguiu, com um passe de João Vitor, de seu zagueiro, né, uma enfiada de bola para uma bela movimentação de Léo Ceará, que sofreu o pênalti, marcado por ele mesmo. Isso com 6 minutos de jogo apenas. Depois disso, Beco, o que aconteceu? O Vitória, na frente do placar, enfim, né, contra um Guarani, que é um time bem frágil, e ali o nosso técnico, ele caiu na tentação, né, de abrir mão, né, do jogo, basicamente, e se defender praticamente o tempo todo. E aqui eu venho tentar ser coerente. Eu pedi, né, em vários episódios, principalmente ao Bruno Pivetti, que ele começasse a voltar o Vitória para jogar de forma mais compactada atrás. Mas eu pedi também, Peck, para ele jogar dessa forma exatamente para aproveitar o espaço deixado pelo adversário. E foi isso que o Vitória não fez, né, nesse jogo, a não ser em raríssimas exceções. O Vitória passou aí o primeiro tempo todo amarrando o jogo, né, deixando o jogo ali de molho. O Guarani meio que sofreu daquilo que o Vitória sofreu em vários jogos, que tinha a maior parte da posse de bola, mas não conseguia, né, criar. O Vitória ali estava com a marcação encaixada, mas o próprio Vitória também não conseguia assustar o Guarani, a não ser ali numa saída, num belíssimo contra-ataque no final do primeiro tempo, que o Rubinho até citou, né, no pré-jogo dele, em que Carleto acabou demorando só um pouquinho, deixou o Marcelinho na cara do gol, né, um joelho à frente, ele estava impedido, o Marcelinho finalizou ali, fez o gol, mas infelizmente foi anulado. Seria um gol que mudaria completamente ali a cara do jogo. Mas a gente foi pro segundo tempo com vantagem no placar. O que todo mundo esperava era que o quê? No segundo tempo, agora sim, a gente vai poder aproveitar os espaços deixados pelo Guarani, porque o Guarani vai vir de vez, está confiante, né? Vinha de uma melhora no campeonato. Mas, Peck, embora no começo do jogo, né, a gente teve uma chance ali com o Marcelinho dentro da área, que ele chutou, a bola explodiu na zaga. O segundo tempo acaba acontecendo basicamente da mesma forma em que acabou o primeiro, né? O Vitória ali focando o jogo em tirar a velocidade, né? Em tirar a velocidade do Guarani, o que até certo ponto deu certo, mas o Vitória não conseguia, né, criar. Vez ou outra conseguiu sair bem ali, por exemplo, aos 15 minutos, numa jogada muito boa de Matheusinho, a única boa jogada dele no jogo, que deixou o Léo Ceará de frente ali com o goleiro e o zagueiro, mas que não fez a melhor escolha. Aqui eu venho até falar sobre o Léo Ceará, que na minha opinião fez uma boa partida, apesar do resultado ruim, né, conseguindo atacar os espaços, e nas poucas chances que o Vitória conseguiu criar e atacar o Guarani foi através da sua movimentação ali, infiltrando na zaga, né. Então o jogo foi se levando assim em pé, que até que infelizmente, né, é aquilo. Mesmo contra um time fraco, à medida que você abre mão de atacar, né, você corre o risco de quê? De levar um gol numa bola parada, numa bola cruzada na área, ou numa falha individual, que foi o que aconteceu, Peck. Numa Guarani ali martelando, numa dessa João Vitor, né, deu a braga, falhou, né, e você poucos momentos antes tinha falado que o atacante dele estava ali levando perigo, né, Rafael Costa. O Guarani empata o jogo, Peck, empata o jogo aos 35 minutos do segundo tempo. A partir dali a gente já sabe o que o Vitória faz quando vai atrás do resultado, se jogou todo ao ataque, mas já era muito tarde, né, jogou de forma desorganizada, a gente vê que o psicológico do time está muito abalado com a sequência ruim. Aí já não dava mais tempo para reagir. E assim a gente amarga mais um resultado ruim dentro de casa, né? Uma vitória que parecia muito fácil, e era, né? Faltou ali um pouquinho mais de ousadia do nosso treinador, ou até mesmo do próprio time, né? De conseguir encaixar um contra-ataque para matar o jogo. E a gente amargou mais um empate, Peck. Infelizmente, esse foi o jogo de hoje. Valeu, Rodrigo Maroto, olhar da beira do gramado, analisando e contando para você, torcedor, o que foi o jogo de hoje. Rodrigo Maroto, eu queria apenas só para complementar, fazer-lhe uma pergunta. O nosso incisivo, a gente tem um grupo aí, torcedor, a gente fica debatendo, né, o jogo no decorrer ele acontecendo. E aí o incisivo até comentou, o jogo estava 1-0 ainda, o incisivo falou, rapaz, o Barroca tá pagando para ver. O Guarani está aí na iminência de fazer o gol. Parecia, Maroto, que era uma coisa realmente iminente. Você acha que você concorda com essa afirmação? Você acha que o Barroca pagou para ver? O Barroca tinha que ser mais ousado? Ou você acha que ele realmente estava certo em sentar no resultado ali e foi uma fatalidade? O que você acha?
É que aquilo, como eu te falei, eu acho até que, assim, eu não julgo ele por ter colocado o time numa pegada ali mais defensiva, mais compacta. Mas o meu julgamento era de que ele deveria, né, utilizar o espaço deixado pelo Guarani para contra-atacar. E realmente, no momento que você não utiliza isso, você dá a bola ao adversário o tempo inteiro e fica sendo agredido o tempo inteiro. E assim você fica, né, susceptível, como eu disse, a sofrer um gol de uma bola parada, de um erro, mesmo com o outro time sendo ruim. Né, você fica ali levantando bola, a bola rondando a área o tempo todo, uma hora entra. Né, foi isso que o Rubinho falou muito bem, e foi o que aconteceu. O Vitória deu, como é que fala, chance ao azar, e o Vitória a gente sabe que é um time que não pode dar chance ao azar, Peck. Se tiver alguma mínima chance de dar errado, vai dar errado. A lei de Murphy com o Vitória é muito cruel, e ele pagou para ver, e se lascou. O Vitória aí amarga mais um empate dentro de casa. Beleza, um bom complemento. Quero saber o seguinte, o Barroca, no decorrer do jogo, ele tentou, com algumas modificações, ver se conseguia dar um contra-ataque ao Vitória, já que ele deu o campo ao Guarani. E nessas substituições, eu quero chamar aqui o Lucas Pitombo, o Índio, para nos trazer um panorama dessas substituições. Ele acha que surtiu efeito, ele acha que foi mais do mesmo, que foi pior do que já estava. Chama aqui com vocês, na bancada, Lucas Pitombo, o Índio, nem melhor nem pior, apenas diferente, contando sobre as substituições. Fala Pequinho, fala bancada. Resultado desastroso, hein? Compartilho o mesmo sentimento aí do meu colega Rubinho, o incisivo, nesse pré-jogo dele aí. Pequinho, a julgar pelas modificações que foram feitas na última partida contra a Chapecoense, essas modificações de hoje não surtiram nenhum efeito. Vamos lá. O segundo tempo, o Vitória já estava com o placar na frente, com 1-0. E nos primeiros minutos, o Marcelinho quase faz o segundo gol. Teve até uma melhora no seu futebol. Logo após que ele fez o gol impedido no final do primeiro tempo, ele voltou para o segundo tempo melhor, pisando mais na área, participando de uma jogada ensaiada junto com o Carleto. Mas enfim, ainda precisávamos de uma agressividade maior para fazer o segundo, fazer o terceiro e dar uma tranquilidade maior no jogo. Aos 3 minutos, aos 2 minutos, Alisson Farias machuca. Ao tentar dominar uma bola espichada, ele não consegue e acaba se machucando, sentindo, tendo que ser substituído forçadamente. Ao meu ver, ele colocaria o Juninho Quixadá. Mas, para minha surpresa, ele colocou o Mateuzinho. Mateuzinho, para mim, já não dá mais. Ele fez até uma jogadinha ali pela ponta direita, colocou o Léo Ceará na cara do gol, mas enfim, é um jogador peladeiro, é um jogador muito ruim, parece que um jogador de baba, de colégio, não dá para servir para jogar no Vitória. Foi forçado com a entrada do Mateuzinho a troca de posição com o Evandro. O Evandro acabou jogando na parte esquerda e o Mateuzinho caiu na parte direita para puxar para o meio para fazer aquela jogada característica do canhoto, e Evandro acabou ficando meio que empenado jogando na parte esquerda. Nada mudou, o Vitória não teve uma melhora, e o jogo foi meio que continuando frio. Nem o Vitória atacava muito, nem o Guarani atacava. O Guarani tinha uma posse de bola maior, chegava com um pouco mais perigo. A gente sempre comentava que 1-0 é um resultado perigoso para qualquer time, seja ele um Barcelona, seja ele um Bayern, ainda mais o Vitória, ganhando de 1-0. E aos 24 a 25 minutos, o Guarani foi para cima, tirou um volante, colocou um meia mais avançado e tirou um lateral, ou entrou com o lateral Eliel, na vaga de um meia. Esse Eliel ia jogar mais um pouco avançado. E aí, percebendo essa mudança do Guarani, o Barroca foi e colocou o Quixadá no lugar do Marcelinho e colocou também o Rodrigo Carioca no lugar do Evandro. Evandro muito mal mais uma vez, juntamente com Alisson Farias. A minha visão já não era nem para começar jogando os dois, mas enfim. Entrando nessas duas peças, eu acreditei que poderia ter alguma coisa diferente, aquela novidade, aquele fator novo, aquela chance que o atleta poderia ter para de fato se firmar e conseguir pegar uma vaga de titular. Mas as mudanças não surtiram nenhum efeito.
era mais do mesmo. Rodrigo Carioca não conseguiu fazer nada. Quixadá teve alguns lampejos de jogadas, certa vez na ponta direita, fazendo um cruzamento, mas o Vitória desandou de vez. E com isso a gente viu o Guarani subindo aos poucos, chegando, dando pinta de que poderia empatar a qualquer momento. Inclusive, o narrador do Sport TV informou que um torcedor estava dizendo: gente, temos que tomar todo cuidado. O Guarani se vacilar, o Vitória vai tomar um empate. E não deu outra. Menos de um minuto, o Guarani conseguiu empatar. Inclusive, o narrador até falou: poxa, vocês estão até achando que a gente está torcendo contra o Vitória, mas acabou que empatou mesmo. E aí, aos 35 minutos, a Vaca ainda não tinha ido para o brejo. 35 minutos jogando em casa, com um time relativamente pior. O Vitória ainda tinha como chegar ao gol da vitória. E para minha surpresa, o treinador Barroca, em vez de soltar o time, ser mais ousado, tirar um zagueiro, tirar um volante, fazer alguma coisa para que a gente conseguisse sair dessa fase de empate e de derrota, coloca Jordi no lugar do Léo Ceará. Aos 42 minutos, quase 43, precisando fazer um gol, o Vitória meio que no desespero, lançando bola na área já do meio de campo, e ele fez essa substituição, mais do mesmo, 9 por 9, e acabou que não surtiu efeito também. Jordi subiu de cabeça em algumas bolas, tentou correr, fez uma movimentação, mas ainda era muito pouco tempo. Então, assim, não surtiu efeito. Em relação ao jogo da Chapecoense, a gente tinha uma expectativa de que as mudanças fossem essas. A gente não tinha um Vico para entrar, a gente não tinha um Rafael Carioca, então o que a gente tinha acabou sendo mais do mesmo. Inclusive até um pouquinho pior, porque Marcelinho nessa partida vinha bem no segundo tempo, Pequinho. Beleza. Obrigado, Lucas Pitombo, aí trazendo um panorama das substituições do Vitória. Concordo plenamente e acrescento, na verdade, uma crítica ao Eduardo Barroca. Para mim, a gente que criticava tanto o Bruno Pivetti, que fazia substituições 6 por meia dúzia, ele foi isso aí nesse jogo, o Eduardo Barroca. Não dá para a gente ficar com 40 minutos do segundo tempo, tendo ainda 5 minutos de acréscimo, ou seja, 10 minutos a jogar, e ele manter 2 volantes lá atrás e tirar o Léo Ceará. Era para ficar o Léo Ceará e Jordi, 2 centroavantes, 2 caras que podem cabecear. Então, para mim, o Eduardo Barroca foi 6 por meia dúzia o tempo todo. E fora que as substituições de Rodrigo Carioca e Mateuzinho, ao meu ver, não acrescentam em nada, já está provado. Vamos tentar uma coisa diferente, vamos tentar trocar as posições, tentar o Quixadá na ponta, tentar o Quixadá, o Marcelinho até mais à frente, para ver se dentro da área ele, como um bom finalizador, ele não consegue fazer alguma coisa diferente. Enfim, eu acredito que o Barroca está se perdendo aí nas substituições, se perdeu nas substituições no jogo de hoje. Quero chamar também o Maroto, ele tem uma coisa a acrescentar aí sobre as substituições do Vitória. Vem de lá, Maroto. Fala, Peck, é o seguinte, muito sobre isso que o Índio falou, né, sobre o Vitória no final ali, e também sobre outras questões sobre esse jogo. Eu venho trazer aqui uma coisa que sempre o repórter Rafael Marques da CBN fala, que o futebol, né, existem muitas coisas que vão além da lógica, né, questões assim místicas, muitas vezes. E uma delas, vou usar aqui o linguajar utilizado no basquete, é o momentum. O que é o momentum, Peck? E inteligente é aquele que se aproveita do momentum. O momentum, no caso do Vitória, se aplica em várias situações. Uma delas é o quê? O time numa sequência muito ruim, Peck, muito ruim. Né? A gente sabe que a tendência, o psicológico dos jogadores, né? A bola não entra, um joelho na frente ali de Marcelinho que impediu a gente de fazer o segundo gol, que provavelmente mataria o jogo. Então, quando você está nessa situação, você não pode, como já disse antes, dar asa ao azar. Né? Então você recua e é óbvio que ia tomar o gol, velho. O Vitória nessa situação, a todo atrás, é claro que ia tomar o gol. E a outra coisa do momentum é que também se aplica a jogadores. O Vitória fez um belo segundo tempo, né, contra a Chapecoense. Vários jogadores ali demonstraram mais do que vinham mostrando. Então, o treinador tem que ser inteligente para, num momento ruim, aproveitar um bom momento dos jogadores, né? O momentum. Então, era a chance que ele tinha de começar o jogo do jeito que terminou o jogo da Chapecoense, aproveitando, né, aquela sequência. E ele não aproveita, Peck. Então, infelizmente, o Vitória não utilizou com inteligência, não soube viver o momento que está passando e também não soube aproveitar o melhor momento de cada jogador. O
Rodrigo Maroto, bom comentário aí, completando aí as substituições e a questão do momento do Vitória. Eu queria saber o seguinte, eu acho que o torcedor, ele foi para esse jogo do Guarani, como o Rubinho aí bem começou, cheio de expectativa. Afinal, se ganhássemos, estaríamos a 5 pontos do G4 e temos 2 próximos jogos que agora a gente não sabe nem se pode dizer se é difícil ou fácil. Teoricamente seriam jogos bons para vencer, que é o Botafogo que está perdendo de todo mundo em casa, jogando fora de casa, o Vitória, e o Brasil de Pelotas, que poderíamos dar uma arrancada aí e finalmente pleitearmos com mais ênfase esse acesso. Então eu quero saber do Álvaro Rodrigo, o Rodrigão está aqui na bancada esperando a vez dele de falar, e eu quero que ele fale sobre isso. Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, eu queria saber se esse empate com um balde de água fria, ele muda para você as perspectivas que você tem do Vitória. O olhar agora, Rodrigão, é para cima ou é se preocupar e olhar para baixo, que a zona também está chegando perto? Venha de lá. Álvaro Rodrigo ou Rodrigão, oferecimento de Focus Vistoria. Fala, Pequinho. Fala, amigos de bancada, família rubro-negra. É muito triste, né, com esse empate dentro de casa, onde achávamos que hoje seria aquela tão sonhada e esperada arrancada rumo ao G4. Eu até falei no meu comentário no jogo passado que numa escala de 0 a 10, a minha perspectiva e esperança de subir era 6. Né? Com o jogo de hoje, a minha perspectiva desceu bastante, Pequinho, porque assim, infelizmente, eu me enganei quanto à qualidade técnica do time do Vitória, do elenco do Vitória. Hoje eu vi que o elenco do Vitória é limitadíssimo, né? O elenco do Vitória, a gente não vê perspectiva, repetindo essa palavra, com relação a pleitear uma coisa maior, né? A tão sonhada subida e o acesso, né, à Série A do ano que vem. O Vitória nos decepciona, né, a cada jogo, né? Quando meus amigos de bancada aí falaram muito bem, quando a gente tem essa esperança, esse desejo, essa vontade de o Vitória hoje vai vencer, vai ficar a 5 pontos do G4. O Vitória vai chegar contra o Botafogo no próximo jogo, fora de casa, como você bem disse, né? Tá perdendo de todo mundo, ganhar e, enfim, dar aquela esperança, aquela luz no final no fim do túnel, né? Mas o que a gente vê em campo é mais do mesmo, é um bando, jogador discutindo com jogador. O momento do Vitória é muito ruim, né? Tem essa questão de salários atrasados, tem questões de indisciplina no elenco. Eu já vi nas redes sociais que o Barroca pediu contratações. Então, Pequinho, é muito triste eu dizer isso, mas a minha perspectiva hoje é olhar para baixo, né? É olhar para os 2 pontos que a gente tem de diferença para o Z4. Então, infelizmente, é o que eu tenho para dizer hoje, nessa noite tão triste para a torcida rubro-negra. Rapaz, o Álvaro Rodrigo, a voz também bastante embargada, eu poderia dizer, e esse é o sentimento do torcedor rubro-negro. Vitória, isso aí você aprontou hoje para sua torcida. Balde de água fria, você percebe pelas vozes aqui dos meus comentaristas. E a torcida do Vitória, a gente vai olhando aqui, a gente vai fazendo o programa, olhando nas redes sociais, as redes sociais estão pegando fogo, WhatsApp, Twitter, Instagram, tá tendo um debate bacana aqui nas redes sociais. Na verdade é um debate antigo, né, torcedor? Antigo que eu digo desse ano todo aí, vem se falando sobre isso. E se está sendo debatido nas redes sociais, eu trago para minha bancada, no famoso quadro aqui do bate-bola com minha bancada, e quero começar com o Rubigol. Rubigol, eu vou começar aqui chamando você num tema interessante, e para começar o tema eu vou ler aqui um comentário de Pedro Centosé, grande jornalista, grande comentarista da Rádio Sociedade, um abraço. Ele fala o seguinte:
O elenco é fraco e foi mal montado. Nenhum jogador se firma. Quem está no banco sempre é a melhor opção. São apenas raros lampejos de qualidade e olhe lá. Clube financeiramente em ruínas. Vai brigar para subir desse jeito? Nunca. Então, a gente tem esse comentário aí do Pedro Santos Sé, e eu passo para Rubigol se ele concorda com o Pedro Santos Sé, se ele acha que realmente o elenco é muito limitado, ou se ele acha que o problema continua sendo as escalações erradas e as substituições erradas, como na época de Pivete. Rubinho, Rubigol, a palavra é sua. Discordo totalmente de Pedro Santos Sé, Peck. Totalmente, sabe por quê? Se o elenco realmente fosse extremamente limitado, como ele está dizendo, o Vitória não tinha feito um grande segundo tempo contra a Chapecoense. Não é isso? O Vitória não teria jogado um jogo melhor contra o Avaí. Alguns comentários do grupo, da bancada aqui, foram muito, muito corretos, né? Parabéns a toda a bancada hoje. Eu vou fazer rapidinho um alento sobre isso, para poder, eu sei que é um bate-bola, eu só peço um minutinho a vocês. Alguém falou aí que o Vitória, o elenco do Vitória, ele, no jogo contra a Chapecoense, no primeiro tempo, o time realmente jogou muito mal. Mas o time jogou com brio, com força. Não é isso? Segundo tempo, não, jogou bola. Botou a bola no chão e jogou. Aí você fala, o elenco é ruim? Não, filho. Eu vou bater de novo na mesma tecla. Enquanto ele escalar esse time com 2 volantes, rende péssimo, né? E quem acompanha ele, com Marcelinho de meia de ligação, meu Deus, o cara que não faz uma enfiada de bola o jogo inteiro. Qual o nome da posição? Meia de ligação. Ele liga a defesa ao ataque e ele não liga. Não tem jeito, Peck. Você pode botar o melhor atacante do mundo aí, se a bola não chega lá. Os atacantes do Vitória para receber a bola tem que vir no meio de campo. Porque Marcelinho só toca a bola pro lado. Pô, no dia que ele coloca o Carleto dá um show de bola. Aí você vem com a esperança de colocar de volta. Então, só esse adendo que eu tô falando aqui, Peck, porque eu já falei sobre isso. Você ligou para mim, o problema do Vitória é o seguinte: essa teimosia. Será que é o treinador que está escalando o time? Ou será que é o presidente? E outra, será que tem algum outro problema por trás disso? Então, discordo totalmente. O elenco do Vitória não é essa Coca-Cola toda. Não é um elenco de Série A. Mas para a Série B dá para o gasto, sim. Eu desafio qualquer torcedor pegar o elenco dos clubes que estão disputando lá o G4, pegar o elenco dos outros times e botar, não, esse elenco é todo melhor que o do Vitória. Não, velho. Isso não vai acontecer, não. Agora, que as escalações estão sendo muito mal feitas, estão, porque é irritante você terminar um jogo daquele com a Chapecoense. Você tem uma mudança brusca de posicionamento e chega no próximo jogo, ele volta ao posicionamento anterior. Meu irmão, me faça uma garapa. Isso não é elenco, não. Isso é comando. Valeu, Rubinho, Rubigol, incisivo. Eu sei que o tema é bate-bola, mas eu vou lançar para você novamente. Eu quero saber o seguinte, Rubinho, será que a gente, torcedor, a gente também não deposita muita esperança e muita confiança em jogadores que não merecem essa credibilidade? Vou citar o Alisson Farias, que achávamos um jogador de Série B excepcional, e estamos vendo aí o futebol de Alisson Farias, o Quixadá, que mal consegue entrar, o próprio Wallace, que veio com o status de Série A e tem sido um péssimo zagueiro, e tem mais o Léo Moraes, que nem entra no jogo, o Marcelinho, que vem da Europa e faz um péssimo rendimento. Você acha também que não é depositado expectativa demais nesse elenco do Vitória, Rubinho? Você não acha, não? Vamos lá. Não, a expectativa realmente foi maior do que o que tem que ser, né? Mas o futebol, será que Alisson Faria esqueceu de jogar bola? Ou será que tá com algum problema por trás disso aí? Eu vi Alisson Faria jogar muita bola no CRB ano passado. Eu vi Alisson Faria fazer um bom início de ano no Vitória. Será que ele esqueceu do futebol? Acho que não, né? Agora, Peck, o futebol, você que entende de bola, que eu sei, ele passa muito pelo seu sistema de meio de campo. A queda do Guilherme Rende foi muito brusca, mas a manutenção dessa ligação defesa-ataque do Vitória está destruindo o time do Vitória. Eu só peço a vocês isso. Eu peço a Clarroca para ouvir isso aqui. Dê uma chance a um meia de verdade que o time do Vitória vai crescer. Agora, nenhum desses jogadores que você falou são fenômenos. Então, não adianta Evandro vir atrás da linha do meio de campo. O torcedor, observe isso no próximo jogo. Evandro vir atrás da linha do meio de campo e pegar a bola. Meu irmão, ele não é Maradona, ele não é Pelé. Parabéns ao grande Pelé, aniversário dele, 80 anos no domingo. Né? Ele não é Pelé para pegar a bola antes do meio de campo e levar a bola até lá dentro. Se não tem meia, se a bola não chega, quem fazia essa bola chegar era a Rende.
Olha o jogo de hoje. Quem deu o lançamento para o Ceará foi o João Vitor. O Vitória não tem meia. O meio de campo do Vitória não faz a bola fluir. E a gente ainda dá o azar de Fernando Neves se machucar. Beleza, Rubinho complementado aí. Vamos passar, se é bate-bola, vamos passar para minha bancada aqui, vamos tocar essa bola. Quero saber do Lucas Pitombo. Lucas Pitombo, Índio, vai me falar. Você acha, Índio, você lá atrás, você no começo de Pivete, você ainda defendia o Pivete, falando que o Vitória tinha um elenco bastante limitado. Hoje temos um parâmetro do Eduardo Barroca. Você continua achando o elenco limitado? Acha que o elenco dá para fazer melhor, como o Rubigol acha? Venha de lá sua opinião, Lucas Pitombo, Índio. Pequinho, eu continuo achando que o elenco é bem limitado. O elenco tem peças horrorosas, por exemplo mesmo. A gente não tem um centroavante. A gente tem que rezar para que o Léo Ceará não seja suspenso e que ele não se machuque. Porque, meu amigo, se a gente ficar um mês, vou até bater na madeira aqui, viu? Porque se a gente ficar um mês sem Léo Ceará, a gente tá frito. A gente tem Viçosa e Jordi Caicedo. O elenco é limitado, teve a chegada aí de Juninho Quixadá e de Evandro, trouxe uma qualidade maior para o elenco, mas ele continua fraco. Mas eu concordo com o Rubinho, eu concordo com o Pedro 100 em partes e concordo também com o Rubinho em partes. Tem como fazer melhor, tem como extrair um futebol melhor desse elenco que a gente tem. Em que pese, a gente tem muita gente ruim. Como os colegas aqui falam em Vitória da Conquista, tem muito jogador pirracento aí que a gente não pode contar. Mas para fazer um time, para contar com 12 a 15 peças, a gente consegue sim fazer melhor. Como o Rubinho bem falou, é simples. Como é que a gente jogou na Arena Condá um segundo tempo muito bom contra o melhor time do campeonato, contra o líder do campeonato? Será que a gente não consegue manter essa regularidade? Será que colocando essas peças, esse esquema de jogo, a gente não vai ter um futebol melhor? Beleza, Lucas Pitombo, vamos embora, vamos pro bate-bola. Quero saber agora do Rodrigo Maroto, o que é que ele pensa sobre o elenco do Vitória. O debate tá pegando fogo nas redes sociais e minha bancada do podcast Barradão Raiz vai opinar também. Rodrigo Maroto, venha de lá. Fala, meu grande âncora. Peck, vou pegar aí só um pedacinho de cada fala aí. Eu acho que cada um tem razão no que tá dizendo, né? Eu acho que talvez o elenco tenha sido superestimado. Talvez, sim. Mas o meu maior problema não é do Barroca ser um treinador ruim ou o elenco ser ruim, e sim o casamento, né, entre o estilo do treinador e as peças que a gente tem. A gente teve um trabalho de Bruno Pivetti, que tem um perfil muito parecido com o de Eduardo Barroca, que não dava certo, né? Optou-se pela troca, colocou um novo treinador com as mesmas características, que mantém o mesmo time, e aí fica muito difícil realmente de ver melhor. O elenco do Vitória, como diz o Rubinho, é maravilhoso? Não, não é. Mas quando a gente olha a tabela, a gente está em 13º lugar, próximo à zona do rebaixamento, e aí eu digo, é claro que dá para fazer mais. Eu não acho que a gente tem que estar em primeiro lugar isolado, mas eu acho que a gente poderia, com o elenco que a gente tem, estar pelo menos no bolo ali, Peck, de aqueles times que se der uma melhorada, uma sequência, volta a brigar, e nem isso a gente tá. Então eu acho que com certeza a gente poderia estar melhor, e se for para voltar aí entre elenco e treinador, é o casamento entre elenco e treinador. Olha aí a opinião do Rodrigo Maroto, olhar da beira do gramado. Quero finalizar esse tema chamando o Rodrigão. Ele meio que já deu uma deixa aí de que não acha muito o elenco, não acha o elenco muito bom no último comentário. Vamos saber agora. Eu quero saber que você aprofunde um pouco mais aí, Rodrigão. Você acha o quê? Esse elenco é limitado ou é o treinador realmente que não está sabendo escalar o melhor Vitória? Pequinho, é um pouco de cada coisa. E eu acho que o maior problema do Vitória hoje é extracampo. Eu acho que o Vitória tem alguma coisa de errado aí, porque não é possível. Juninho Quixadá não esqueceu de jogar bola, Alisson Farias não esqueceu, né? Marcelinho, que é ídolo da seleção da Bulgária e fez gol em Champions. O Wallace, rodado, zagueiro rodado, experiente, jogador de Série A, né? Enfim, e tantos outros que já foram citados aí anteriormente. Essa questão de Rafael Carioca hoje me acendeu uma luz, né? Dizem que Rafael Carioca chega atrasado sempre em treino e tem essa questão extracampo ruim, complicada. Será que é só com Rafael Carioca? Ou Rafael Carioca foi o bode expiatório? Aí eu lanço essa pergunta aí para você.
Valeu, Álvaro Rodrigo. O Rodrigão também dando a opinião dele aqui na bancada. Eu quero finalizar com a minha. Eu joguei a pólvora no comentário do nosso incisivo para saber a resposta dele. E a minha é um pouco do que minha bancada está falando aqui, torcedor. Eu acho o seguinte, eu acho que o Vitória dá para fazer muito mais do que ser um 13º lugar a 2 pontos da zona de rebaixamento com o time que foi montado, mas, de fato, é notório que nós supervalorizamos jogadores que não mereciam ser supervalorizados. E a gente já citou aqui todos esses, talvez não seja o que a gente esperava que fosse. Então, eu acho que o Vitória tem hoje, o Índio falou muito bem, o Vitória tem hoje ali talvez uns 15 jogadores aí em condições de estar no nível bom da Série B e disputar acesso. Mais do que isso, não temos, porque não temos nem peças para substituir. Rodrigo Carioca entrar no time do Vitória é um tapa na cara da torcida. O Rodrigo Carioca não tem... O que é que ele fez para estar no Vitória? O Mateuzinho, meu Deus do céu. Então, eu acho isso aí. Eu acho que não temos peças à altura de alguns jogadores que estão no time titular. Mas é um bom tema, viu, torcedor? Podem vocês aí nos grupos também debaterem, porque o tema é bacana. Vamos agora fazer o seguinte, eu queria chamar o Lucas Pitombo aqui rapidamente, ele complementar Pequinho, aqui. Vá. só completando, a gente, como torcedor, às vezes a gente fica sendo muito romântico. Tem muito jogador do Vitória que a gente vê pelo nome. Às vezes a gente debatia, lembra logo no início desse podcast, nos primeiros episódios, a gente ficava vendo uma análise do time do Cuiabá, com alguns jogadores meio que desconhecidos, e a gente ia naquela sensação, a gente tem um Wallace, a gente tem Fernando Neto, a gente tem isso. E foi nessa que a gente acabou quebrando a cara. Perfeito. Isaac, você usou um termo bacana, Índio. Eu acho que é isso mesmo. Nós é o lado torcedor, né? A gente romantiza certos jogadores que talvez não rendam mais como já renderam e a gente fica achando que vai ser sempre aquele de sempre. Valeu, Lucas Pitombo. Então vamos falar ainda de rede social. Se tá bombando, tem outro assunto bombando. Rafael Carioca. O porquê que Rafael Carioca saiu do time ficou parecendo que era algo inexplicável, até que hoje, no fim da noite, surgiu a informação, acho que foi o próprio Pedro 107 também que deu essa informação na imprensa, de que ele tinha sido punido pela diretoria do Vitória por não comparecer ou por chegar sempre atrasado ao treino. E aí eu passo para a minha bancada essa pergunta, né? Vocês concordam com esse tipo de punição? Quero saber primeiro do incisivo, se é a punição que vocês fariam, se merece realmente ser punido o jogador que chega atrasado. Me dê uma opinião sua aí, o incisivo, venha de lá. O PEC, que todos nós temos nossos afazeres e todos nós trabalhamos em empresas, né? Ou como chefe de setor, ou como próprio empresário. Você vai punir a empresa ao invés de punir o funcionário? Você vai punir o funcionário mandando ele para casa? Que loucura é essa, PEC? O Vitória faz o melhor segundo tempo do ano, graças à entrada de um jogador que conseguiu equilibrar todos os setores do time. Né? Porque você, quando botou o Rafael Carioca, você joga ali pro meio. Aí chega no meio, empurra o Carneiro pro meio, que faz o time da frente jogar. Massa. Todo mundo naquela expectativa. A imprensa toda batendo nessa tecla. O podcast feliz da vida. A torcida do Vitória sonhando com essa escalação. E você vem me dizer que o cara saiu porque chegou atrasado no treino? Realmente, se foi esse o motivo, meu irmão, eu não sei onde é que eu tô mais pisando, não. Viu? Porque você tirar o jogador que conseguiu equilibrar, não que ele seja craque, porque ele não é, mas ele conseguiu equilibrar o sistema de jogo do Vitória pela primeira vez, e você tirar o cara do jogo porque ele chegou atrasado no treino, tira no salário dele. Pune no salário dele. Ô, meu Deus, eu vou começar a fazer isso, vou chegar atrasado pra trabalhar e o pessoal vai me dar folga. Ó, que massa. É loucura, rapaz. Maluquice é o que eu falo. Será que o problema não é no comando? Palmas para o comentário, valeu, um incisivo. Quero saber agora do Rodrigo Maroto o que é que ele pensa sobre o fato. Rodrigo Maroto, venha de lá. Fala, Peck. Rodrigão trouxe aí uma questão muito, muito interessante, né? Falou sobre da questão fora de campo, né? E Peck, eu tenho um temor muito grande devido ao perfil, nessa questão em específico, devido ao perfil do nosso presidente Paulo Carneiro, que a gente sabe que ele defende muito um futebol raiz, em que o jogador tem que jogar com salários atrasados, tem que dar o sangue pelo time, pela camisa que veste, e a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Tem muito jogador que funciona, que mesmo com o salário atrasado faz tudo o que ele quer, mas eu acho que no momento que o time, né, precisa melhorar,
que a gente está com salários atrasados e acontece uma questão como essa, poderia ter sido levada a situação de forma mais inteligente, né? Conversado. Esse era um momento, talvez, de aproveitar para reunir o elenco, né? Falar da situação do time, colocar tudo às limpas, pedir que esse é o momento de todo mundo lutar para poder tirar o Vitória dali, que ia ser bom para todo mundo, mas não, você tira o cara do jogo, né? Basicamente tira qualquer possibilidade na mudança de esquema, porque ele era peça muito importante para poder fazer a lateral esquerda, né? Para o Carleto ir para o meio, e pune o próprio clube, que já está sofrendo muito. Então eu sou contra isso. Eu acho que dava para ser levado da melhor forma, e me preocupa muito, né, a postura do presidente para não perder de vez, né, a mão do elenco numa situação tão difícil quanto essa. Beleza, beleza, Rodrigo Maroto. Quero saber agora o Lucas Piton, chamar aqui pro bate-bola. A bola tá com você, meu irmão. Dê a sua opinião sobre o caso Rafael Carioca, Lucas Pitombo. Pequinho, a semana toda a gente vinha pensando nessa escalação. Para mim já era uma coisa certa. A gente viu o Barroca comentando nas entrevistas que gostou muito da entrada do Carleto pelo meio, e a gente sabia, a gente tinha ciência que Carleto só jogaria no meio se Carioca ficasse na esquerda, que ele não faria nunca a substituição colocando o Léo Covid na função. Então assim, foi uma surpresa muito grande. Eu fiquei indignado, a gente conversou, debateu muito nos grupos. Para mim, era uma forma de ele não ser pressionado a começar o jogo com o Carleto na posição de meia, mais avançado. Mas depois veio essa notícia aí do Centro-Sé, dizendo que foi punição, foi por indisciplina. Eu acredito que a gente não saiba a fundo que tipo de indisciplina foi essa, se foi atraso, se é um atraso reincidente, se a punição veio da diretoria ou se veio do Barroca. Mas eu acho, como o Rodrigo bem falou aí, era o momento de ter uma gestão de pessoa, era o momento de cuidar do clube, do time, dos jogadores. Se a gente precisava tanto desse esquema, se na cabeça de Barroca esse esquema já estava definido, porque era o que ele vinha falando nas entrevistas, por que não dar uma chance? Por que não conversar com o atleta? Explicar a ele a situação. Eu acho que faltou um pouco de humildade para o Vitória, porque na cabeça do Vitória esse jogo era um jogo fácil, que o Vitória ia ganhar tranquilo e não ia precisar mudar o esquema nesse momento. E aí o que aconteceu? Fumo. Muito bem observado, viu, Lucas? Gostei bastante. Talvez a diretoria tenha pensado, não, o momento de dar punição é agora, vamos pegar o Guarani em casa, esse jogo a gente ganha com ou sem Rafael Carioca, com ou sem Carleto no meio. Verdade mesmo, viu? E tomou uma punição próprio Vitória, como vocês falaram aí muito bem. E quero saber do Álvaro Rodrigo. Você acha que aí, Rodrigão, dessa saída de Carioca inesperada, você concorda com isso? Você faria diferente? Vem de lá, Álvaro Rodrigo. Não, Pequinho, eu não concordo e bato palmas para os comentários aí dos 3 comentaristas da bancada. Em especial a Rubinho, né? E me fez lembrar uma situação. Eu tenho uma equipe de 11 funcionários, né? E um funcionário falta, ou um funcionário chega atrasado, o que seja. Aí eu chego e falo, vá para casa, irmão. Você não precisa trabalhar. Desfalca a minha equipe, concorda? Desfalca. Concordo. Então, por que não punir o cara com outra situação? Um Onde salário, dói. Exatamente. né? Diminuir, chegar lá, irmão, você vai ter 10% do seu salário aqui, 20%, o que seja. E aí eu pego o gancho com o comentário do meu amigo Índio. A gestão, né? Cadê o gerente de futebol? Porque para mim o gerente de futebol é o cara que tá ali no vestiário, né? Para conversar com os jogadores, para bater o papo. Índio, responda rapidinho aí. Você vê Alarcon, com todo respeito ao profissional Alarcon, mas você vê Alarcon com esse perfil, irmão? Nenhum. Eu Pois não é. sei nem o que ele ainda está fazendo aí. Pois é. Estranho. Aí é tudo isso, né? É um misto, né, de situações, de indagações. A gente não vive o dia a dia do Vitória, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Mas se for isso que o Pedro Centro-Sé trouxe, é lamentável. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito, perfeito, Rodrigão. Minha bancada comentando todo mundo aí contra essa punição ao clube
A punição tem que ser dada, sim, mas ao jogador. Bote no bolso. A punição no bolso é a melhor punição que qualquer funcionário em qualquer profissão. Valeu. Quero chamar agora o Rubinho Rubigol para fazer um comentário final aí sobre esse tema ou o que ele queira falar. Rubinho Rubigol, fale aí. Peck, parabéns à bancada mais uma vez, grandes comentários, né? Um complementando o outro. Parabéns a todos, realmente. A ideia é essa. Minha ideia é o seguinte: será que realmente Barroca, se Rafael Carioca fosse liberado, ia escalar ele? Será? Eu gostaria de saber. Porque é o seguinte, parceiro. Se ele quisesse fazer alguma mudança no time, ele jamais, por mais que Marcelinho hoje não fez uma partida tão ruim, ele manteria o setor de ligação da equipe igual aos jogos anteriores. Pô, Rafael Carioca não deu para jogar, tá punido, beleza. Coloca outro, meu irmão. Você não pode ficar, Rafael Carioca não jogou, a culpa é disso. Não. Então, é aquela situação. Eu só vou culpar o elenco do Vitória, Peck, quando eu ver realmente Quixadá de titular não jogar nada. Quando eu ver Carleto na segunda linha não jogar nada. Certo? Quando eu ver isso acontecer, aí eu vou falar, não, a culpa é do elenco do Vitória, realmente, desculpem meus ouvintes. Só que eu não vejo isso, porque toda vez que alguém faz essa situação, o Vitória melhora. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: será que se o Rafael Carioca fosse liberado, realmente o seu Barroca ia ter a coragem, porque isso está sendo uma coisa no Vitória inacreditável. Será que ele ia ter a coragem de barrar o seu Marcelinho? Será que ele ia ter a coragem de barrar o seu Alisson Farias, que tá jogando pedra em santo? Será? É isso que eu lhe pergunto, meu amigo. Por isso que eu pedi a palavra, não é? Rafael Carioca poderia ter jogado? Poderia. Mas para mim o X da questão tá aí. Por que continuar com o Marcelinho? Por que continuar com o Alisson Farias? Né? Jogadores que não estão fazendo nada. A ligação do Vitória não existe. Desculpe, Peco, o desabafo. Desabafe mesmo. O torcedor quer lhe ouvir, Rubinho. O torcedor se sente abraçado quando você desabafa e coloca aqui pontos nos is, que é o que a gente precisa. Essa diretoria do Vitória tem sido tudo muito obscuro. A gente não sabe o que acontece, não tem transparência nenhuma no Vitória. Por que Marcelinho joga todo jogo, torcedor? Será que tem alguma coisa lá no contrato que ele veio da Europa, que ele tem a obrigação de ter o direito de jogar todo jogo? Não sabemos, não podemos afirmar, porque na diretoria do Vitória tudo é obscuro. Mas vamos lá, vamos dar seguimento, vamos pro programa, o programa tá bom, o programa sempre tem debate e vamos nessa. Vamos pro troféu, vamos mudar de bloco? O torcedor já tá acostumado, vai lá no Instagram, acabou o jogo, @podcast Barradão Raiz e dá o seu voto, troféu destaque Barradão Raiz e troféu Peixe Pequeno, e é pra lá que nós vamos agora. Vamos começar aqui, minha torcida, com o troféu destaque, porque esse aí, como teve poucos postulantes a esse troféu, talvez seja mais fácil da bancada votar. Então, vamos começar aqui? Vamos chamar o incisivo, estava acabando de falar, vai continuar aqui a falar. O incisivo, Rubinho Rubigol, seu troféu destaque Barradão Raiz. Sem dúvida, Léo Ceará. Vamos embora, já tem um voto Léo Ceará, quero saber agora do Rodrigo Maroto, o voto troféu destaque Barradão Raiz. Léo Ceará, que atacou sempre o espaço, né, quando o tempo, a gente sempre pede isso pro atacante atacar o espaço. Ele atacou, fez gol, sofreu pênalti, quase fez outros gols, lutou muito, brigou, saiu puto. E eu acho que é dele o troféu. Beleza, Rodrigo Maroto, 2 votos pro Léo Ceará, quero saber do Lucas Pitombo Índio. Diga lá, meu querido, qual é o seu voto do troféu destaque Barradão Raiz? Léo Ceará brigou, deu opção, fez o que podia ter sido feito e o restante muito ruim. É isso mesmo. Aproveitando o ensejo, até perguntar minha bancada aqui se alguém palpitaria aquele chute ali, ele tomou amarelo e tudo. Vocês acham que foi pela substituição dele ou pelo Vitória estar empatando ali? Vocês acham que ele não gostou da substituição? Alguém tem alguma coisa a opinar sobre isso? Eu tenho, Peck. Eu percebi durante a transmissão que já fazia uns 15 minutos ou mais que Barroca toda hora perguntava para ele: Léo, vai ficar até o fim? Léo, dá para ficar até o fim? Léo, dá para segurar? E aí quando chegou muito perto do fim ali, eu imagino que ele tenha percebido, né, que Léo não estava conseguindo ter a mesma movimentação e botou Jordi. E eu imagino que seja frustração mesmo, Peck, com a perda do resultado. Ele fez uma bela partida, fez o gol e saiu com o empate, né? Esse é um jogo que ele ia ser muito vangloriado e acabou que ele vai ser esquecido. Então acho que ali é pura frustração.
do resultado. Valeu, Rodrigo Maroto, sempre trazendo a informação à bancada para vocês. Eu quero saber agora do Álvaro Rodrigão, né? Seu troféu destaque Barradão Raiz, meu querido, e vem de lá, tá 3-0 pro Léo Ceará. Você tem um voto divergente ou converge com a bancada? Eu vou com a bancada, Pequinho. Léo Ceará, melhor em campo, sem dúvida nenhuma. E complementando essa situação aí de que você perguntou, se ele saiu chateado pelo resultado, né, ou pela substituição, com certeza foi pelo resultado, né? Porque Ronaldo saiu uma bola daquela espichada sem necessidade nenhuma nas costas de Mateuzinho. É isso aí, né? Vamos lá, meu irmão. Valeu, Álvaro Rodrigo, aí trazendo a unanimidade para vocês e dizendo também que a opinião dele é frustração. Eu achava, torcedor, que ele tinha saído chateado porque achei que ele poderia contribuir ainda naquela reta final, mas não sabia dessa informação trazida pelo Rodrigo Maroto de que estava já pedindo para sair. Então, troféu destaque Barradão Raiz, eu também vou dar o voto, unanimidade, vai para Léo Ceará, obrigado, meu filho. Vamos embora agora para o voto da galera aqui rapidamente, já que também praticamente unanimidade. Barradas Tiras, Léo Ceará. Lucas Silva, Léo Ceará. Luiz Nandes, Léo Ceará. Grande Ed Anjos Couto, sempre com a gente, Léo Ceará. O Pablo Berton, Léo Ceará. Ou seja, unanimidade na bancada e unanimidade no voto da galera. Parabéns, Léo Ceará, o voto é seu, troféu de destaque Barradão Raiz. Vamos mudar? Vamos pro troféu que Joel Santana apelidou? Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. Tardinha vai deixar. Sai daí, minha filha. Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar. O troféu Peixe Pequeno. Vamos saber aqui, minha bancada. Vamos começar mais uma vez com o incisivo. E quero primeira pergunta. Quem é o seu troféu Peixe Pequeno, Rubinho Rubigol? Eu critiquei muito o Pivete, Pequinho, nesses tempos que ele passou aqui, pela sua covardia. Então, meu troféu Peixe Pequeno hoje vai para peixe minúsculo, para peixe irrisório, peixe micro, Barroca, escalou errado, consegue achar o gol e ver o time morrendo no campo e não faz nada. Barroca, peixe minúsculo, covarde. Espero que tenha sido um jogo só, porque como o próprio Rodrigo Maroto falou, nos outros jogos ele fez pelo excesso, tanto coisas boas como coisas ruins. Hoje não, foi pela covardia e principalmente escalar o mais do mesmo. Ninguém aguenta o mais do mesmo. Barroca, você é o peixe micro de hoje. Boa, Rubinho. Desabafe sempre que o torcedor quer saber disso. Vamos embora? Quero saber do Maroto, do Rodrigo Maroto, o olhar da beira do gramado, seu troféu Peixe Pequeno. PEC pra mim vai para João Vitor. É um jogador que até ajuda ofensivamente, né? Como eu já disse algumas vezes, ele já fez gols, ele cabeceia na área, ele deu até o passe enfiado para Léo Ceará. Só que o zagueiro tem que ser zagueiro, né? Em primeiro lugar. E com todos os pesares do jogo hoje, o Vitória poderia ter ganho de 1-0, ainda assim. E ele teve o corte no pé ali, falhou feio e a gente sofreu o gol de empate. Então não tenho como não botar um pouco da responsabilidade nos pés dele aí. João Vitor. Bom voto também. Quero saber agora do Lucas Pitombo. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Qual é o seu troféu Peixe Pequeno? Pequinho, tem que fazer esse slogan também, essa alcunha para o Vitória, né? Só que tem que ser nem melhor, nem pior. Igual. Porque, meu amigo, que situação, viu? Meu voto vai para Alisson Farias. Sem condições nenhuma de praticar o futebol profissional. Olha aí, torcedor. Também outro voto bom. Ou seja, quem está votando aí está votando muito bem. Votos divergentes, porém todos muito bem votados. Quero saber do Álvaro Rodrigão, se ele tem um voto divergente ou se ele vai trazer vai colar com algum outro voto aqui. Meu voto, Pequinho, hoje vai para um jogador que talvez seja unanimidade no troféu destaque. Para mim, total responsabilidade do gol que levou foi Ronaldo. Saiu uma bola totalmente sem... Para quê fazer um lançamento daquele, dando 1-0, é só segurar a bola.
É aquilo que a gente sempre fala, bicho. O jogador do Vitória não se contunde, não se machuca, não. Cai no chão, inventa alguma coisa, aí dá uma espichada, Mateuzinho, nas costas de Mateuzinho. Foi por isso que Carleto saiu esbravejando. Talvez muita gente não viu, mas eu vi. Carleto brigou muito com o Ronaldo por conta desse lance aí. João Vitor falhou no gol? Falhou. Cortou mal a bola. Mas para mim, a origem da jogada errada foi de Ronaldo. Meu voto é para ele hoje. Só torcedor, mas uma percepção aí do jogo que eu também não tinha visto. Essa discussão do Carleto brigando com o Ronaldo, e de fato foi uma besteira que o Ronaldo fez daquela forma ali. Não culpo ele no gol, acho que a culpa maior é de João Vitor, mas acho sim, concordo com você, é um bom voto também. E minha bancada, eu também tenho outro voto divergente de todo mundo, mostrando que o jogo hoje qualquer um poderia ser escolhido. O meu voto vai para o Evandro. Sabe por quê? Não porque ele apareceu fazendo merda ou fazendo coisa ruim. Porque ele não apareceu, teve um momento do jogo que eu achei que ele já tinha sido substituído. Perguntei cadê Evandro. Quando eu vi, ele estava lá jogado, escorado na ponta, sem buscar jogo, sem procurar jogo e sem fazer nada. Grande decepção, viu, Evandro? Aquela primeira partida brilhante e você nos decepcionou. Então, galera, nós temos aqui o voto dividido de todo mundo. Eu vou dar o voto de Minerva e vou, em que pese tenha votado agora no Evandro, o meu voto de Minerva vai no Eduardo Barroca, que o Rubinho votou, já que representa a ruindade de todos esses jogadores que poderíamos aqui dar o voto tranquilamente. Então fica aqui a bancada, o troféu Peixe Pequeno vai para Eduardo Barroca. Melhora, meu filho! Vamos pro voto da galera? Também deve estar bem dividido, viu? Vamos lá? O Tony SN1403 tá com o Maroto. João Vitor. O Ed Anjos Coutos tá com o Só Livro a Cara de Léo e Ronaldo. Ou seja, ele bota todo mundo no bolo, já livrando aí o Ronaldo. O Barradas Tiras, só não para Léo Ceará. O resto, botou todo mundo no bolo também. O Luiz Nandes, só tira o Léo Ceará. O resto, tudo uma merda. A galera tá na bronca aí, viu? Mate SV 99 botou pro time inteiro. O Sanci Ribeiro, o time jogou bem, tivéssemos um técnico experiente, o resultado seria outro. Olha aí, um comentário aí diferente. O Garrido Fábio Souza votou no Paulo Carneiro, que não quer contratar e deixa um elenco que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vitória. Bronca do Garrido aí, valeu Garrido. O Jean Alves, Marcelinho, sem dúvidas, erra tudo, e quando acontece o gol, quando acerta, o juiz dá impedimento. Verdade, Jean Alves. Danilo Sarraceno, grande abraço para você, meu irmão. Marcelinho, nulo em campo, e quando acerta algo não vale. O R. Chagas, Marcelinho. O César, a galera votou em peso aí no troféu Peixe Pequeno. O Barradão Raiz, a galera não quis votar muito, mas ficou na branca. César Costa, Marcelinho e Alisson Farias. Então, pelo voto da galera, fica o Marcelinho no troféu Peixe Pequeno. Valeu, galera. Assim encerramos esse bloco. Vamos agora para os destaques finais para a gente encerrar mais um programa aqui com vocês. Vamos nessa? Começar com o Rodrigo, quem tem começado aí o programa hoje, o Incisivo. Verde lá, o Incisivo, seu destaque final. Muito triste. E deixo uma pergunta no ar, torcida do Vitória. Será que domingo ele vai manter de novo mais do mesmo? Não tem Carleto na lateral porque foi expulso, né? Rendi tomou o terceiro cartão. Será que ele vai manter de novo esse esquemazinho com Marcelinho sendo homem de ligação? Será, gente? Será que nós vamos ver, a gente vai ficar acordado domingo, 8h30 da noite, para ver o Vitória com esse esquema de novo? Será que ele não vai mudar essa ligação defesa-ataque do Vitória? A pergunta tá aí. Muito triste, muito chateado. Valeu, Incisivo. Boa noite para você. Eu quero saber agora do Rodrigo Maroto, olhar da beira do gramado, o seu destaque final. Fala, Peck, tudo bom? Velho, pra despedir da galera, eu acho que o campeonato não acabou, mas a gente tem que, agora é hora de botar os pés no chão e começar um novo caminho. É um momento agora, eu acho, do Vitória fazer um campeonato de recuperação mesmo, de tentar de qualquer jeito voltar a vencer, porque quando essas sequências começam a ficar muito grandes, né, fica muito complicado quebrar, é voltar a vencer, né, e nesse primeiro momento é pensar em tranquilizar o trabalho, vencer, se distanciar da zona de rebaixamento, né? Para quem sabe, lá no final, se a gente conseguir fazer uma reconstrução, voltar a pensar em acesso. Eu acho que nesse momento, falar em acesso é muito distante da realidade e
Vamos botar os pés no chão e ser realistas, que nesse momento a gente tem que buscar o equilíbrio, voltar a vencer e se distanciar da zona de rebaixamento. E o Maroto, Lucas Pitombo, Índio, seu destaque final. Perfeito, Rodrigo. Meu destaque final é bem parecido com o de Rodrigo também. Se na entrevista do jogo contra o Avaí e na entrevista do jogo contra o Chapecoense, Barroca bateu firme nesse botão de emergência, nesse sentimento de urgência de reverter esse quadro, de ganhar de qualquer forma, agora ele tem que deixar esse botão aceso e acionar a sirene, giroflex, tudo que tiver, porque a gente está a 2 pontos do Z4 e a gente sabe que quando entra ali a dificuldade para sair é muito grande. Então o Vitória precisa de qualquer forma, de qualquer esquema, ganhar a primeira partida, a próxima partida que é contra o Botafogo. E mandar um grande abraço aí para o Gustavo, um torcedor são paulino que acompanha a gente, está morando lá no Maranhão e sempre manda um recado, manda uma pergunta, manda um abraço aí para a galera da bancada. Um abração aí, Gustavo. Não é do jeito que eu queria, né? Com a vitória do Leão, mas enfim, um recado dado aí. Abração, amigo. Valeu, Lucas Pitombo, bom destaque final. Quero chamar agora o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, para encerrar aqui os destaques finais da minha bancada. Álvaro Rodrigo, Rodrigão, com vocês, destaque final. Agradecer mais uma vez, fazer parte desse podcast maravilhoso. Queria mandar um abraço para o meu amigo Enzo, filho do amigo Lucas Pitombo, grande Enzo. O Vitória joga domingo, né? Lá em Ribeirão Preto, contra o Botafogo, às 20h30, um horário péssimo para o futebol, mas é o que temos, né? O Vitória não vai ter Alisson Farias, que sentiu a posterior, acredito que só volte agora no que vem, viu? E é isso que a gente tem. Uma boa noite para todo mundo e um forte abraço. Valeu, Álvaro Rodrigo, sempre muito bem informado e sempre trazendo informação para você, torcedor, até os acréscimos aqui com a gente. Quero chamar ainda o Índio. O Índio falou que tem mais abraço aí para deixar, viu? Isso, não poderia deixar de mandar esse abraço aqui. É o nosso novo ouvinte, semana passada estava acompanhando a gente aqui, um brumadense, o Jorge da Colosso Engenharia, é um torcedor do Vitória, um torcedor raiz, porque ser torcedor do Vitória no interior da Bahia é complicado, porque a gente sempre tem aquela situação dos pais, dos avós, colocar a Globo para assistir Vasco, para assistir Flamengo. Então, um grande abraço para você aí, Jorge. Tamo junto e a gente vai recuperar isso aí, velho. Abraço. Valeu, bancada. Encerrados os destaques finais de todo mundo. Quero só deixar aqui o meu abraço a você que nos acompanhou até esse momento. Mais de 1 hora de programa, mas a gente está sempre lhe fazendo aqui comentários bem fundamentados. Colhe com a gente sempre. Dê essa moral pra gente. Vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, vai no nosso podcast Barradão Raiz no Instagram. E curte lá, segue nossa página, curte lá e aproveita e participa do sorteio. Vai deixar o sorteio ser fácil assim? Temos muita gente para comentar ainda. Chama a galera, chama seus amigos. Bora participar. Quanto mais chances, mais votos você fizer, mais comentários você fizer, mais chances você vai ter de ganhar a linda camisa do Vitória, que no dia 14 de novembro vamos estar sorteando. Tempo tem. Vai lá, galera. Vai na página, se inscreve lá e segue as regras. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos nessa. Vamos para não perder o costume. Bote fé, o Leão vai subir. Vitória, Vitória.